Olá, vamos hoje fazer um exercício sobre tabelas dinâmicas. Para tal, trouxemos aqui um exercício, modelo e uma base de dados para praticarmos. Sem mais delongas, vamos logo resolver esse exercício e então começarmos a caminhar para o domínio das tabelas dinâmicas. Ok, rapidamente olhando para o questionário, o exercício número 1, tabela dinâmica, temos aqui várias questões e vamos começar por analisar a primeira questão. Diz o seguinte: faça uma análise de dados e exploratória na base de dados segundo trimestre ponto 01, que é esta base de dados em Excel. Ok, o que é uma análise exploratória? A análise exploratória não é nada mais do que conhecermos a nossa base de dados. Então, nós podemos analisar aqui as colunas e ver que a nossa base tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas. E temos, fazendo Ctrl seta para baixo, conseguimos visualizar a última linha, neste caso a 480. Eu vou continuar a fazer seta para baixo e consigo ver que a base não parou na linha 480. O problema é que houve uma quebra de linha, não é? Temos uma linha em branco, que é a 481, e a base continua a partir da 482 e vamos até a última linha. Para tal, vamos novamente combinar Ctrl, seta para baixo, e vamos então até a linha 1272. Ok, então vamos proceder à modelagem dos dados. É exatamente a segunda questão. Já fizemos uma análise exploratória, podemos visualizar que a nossa base tem a volta de 1270 linhas, 71 ou 72, já vamos ver. Conseguimos também divisionar o nome das colunas e nos deparamos com os nomes em inglês. Temos aqui a primeira coluna Date, a segunda Expense Name, a terceira coluna não conseguimos visualizar a informação, já vamos ver se é problema do tamanho da célula. Já a quarta coluna é a coluna Expense Amount, a quinta Business Area e a sexta Payment Method. Vamos fazer seta para a direita e continuamos a ver colunas. Temos uma em branco e, por último, a coluna Category. Ok, então conseguimos também visualizar através das linhas, não é? E, na verdade, trata-se de uma base de dados de despesa. Nós temos aqui Expense, não é? E conseguimos nos aperceber que trata-se de uma base de despesas. Nesse caso, é uma tabela de gastos plurianual. Temos aqui 3 anos. E os tipos de gastos, o tipo de gastos que aqui apresenta é despesas. Ok, também em aulas anteriores já tratamos sobre a questão da diferença entre custos e despesas, não é? Então não vamos aprofundar este tema aqui agora. Mas se houver alguma dúvida, podemos sempre tratar de diferenciar custos e despesas. Só de uma forma muito sucinta, o custo está ligado ao objeto social da empresa e as despesas estão ligadas ao funcionamento
ou a estrutura da empresa. Então, temos aqui no ponto 2 a seguinte questão: faça as devidas correções na base de dados segundo trimestre, ponto 01. Correções, aqui tecnicamente, a nível do Excel, podemos entender como sendo a modelagem de dados. Ok, então a título de modelagem, começamos já por analisar aqui esta coluna. Temos aqui a sensação de que temos uma informação que não cabe na célula. Para tal, vamos colocar o cursor no topo da coluna, entre a coluna C e a coluna D, e fizemos duplo clique. Ok, de facto, houve um alargamento do tamanho da célula, mas continuamos a ter o problema de não visualizar a informação. Nós estávamos a pensar que fosse este problema que eu vou demonstrar aqui agora. Se eu encurtar aqui a coluna date, nós temos aqui vários hashtags, mas se eu seleciono a coluna aqui na barra de fórmulas ou funções, nós conseguimos visualizar a informação que não cabe na célula. Não acontece o mesmo aqui. Então, de facto, isto é um bug, é um erro, não é informação nenhuma. A nível de modelagem, vamos remover essa coluna. Para tal, vamos selecionar o topo da coluna, nesse caso a coluna C, e procedemos à combinação de tecla ou o atalho Ctrl-. Ok, removemos a coluna. Continuando, ainda fazendo uma modelagem de dados através das colunas, conseguimos também visualizar que a coluna F está em branco. Selecionamos e também fizemos Ctrl-. Ok? A nível de linha, não obstante, temos aqui a rasteira em date, vou fazer aqui duplo clique entre a coluna A e a B e já consigo visualizar a informação. Ok, fizemos uma modelagem a nível das colunas, vamos ver se temos algum problema a nível das linhas. Vamos lá então fazer Ctrl, seta para baixo e nos levou até a suposta última linha, de momento a 480. Se eu continuar a fazer seta para baixo, conseguimos visualizar uma linha em branco, que é a 481. Vamos também modelar, selecionar a linha, desculpa, e fazer Ctrl-. Ok, removemos a linha. E vamos então selecionar qualquer outra célula e voltar a fazer Ctrl seta para baixo. E agora nos leva até a linha 1271. Vamos continuar a fazer a seta para baixo. Ainda continuando, vou fazer Ctrl seta para baixo e vou então para a última linha da minha planilha. Neste caso, a linha 1.485. Ok? 1 milhão. Neste caso, 1.048.576 linhas. Ok, vamos fazer seta para cima. Vimos que a última linha é a 1271. Vou fazer novamente seta para cima e eu vou então para o topo da coluna, ou seja, o cabeçalho. Será que já não tenho nenhum problema na base de dados? Eu vou analisar todas as linhas e todas as colunas através de um recurso muito importante no Excel: filtros. Para tal, eu vou chamar o filtro. Estou na primeira célula do cabeçalho, no topo da minha base de dados, e vou proceder então a invocar o atalho Ctrl Shift L, letra L, Ctrl Shift L. Ok, consigo ver aqui o botão de filtro, ainda através da primeira célula, o cabeçalho Date. Vou clicar no filtro e consigo ver as informações que eu tenho
nesta coluna. Consigo visualizar novamente vários hashtags. Supostamente problema de espaço na célula, já vimos que não é o caso. Vou remover aqui o bom do selecionar tudo e vou apenas selecionar a linha que possivelmente é um erro. Fazer OK. O Excel filtra a tabela toda e temos apenas a linha 1036 visualizada. Vou tentar alargar o tamanho da célula e conseguimos ver que não é problema de espaçamento da célula. Então é novamente um erro, só que anteriormente facilmente poderíamos ver esse erro porque estava em coluna, fica mais difícil e numa base de dados com várias linhas fica muito mais difícil conseguir localizar erros em linha, por isso usamos o recurso de filtro. Vou selecionar a linha e vou fazer Ctrl- para remover. Vou remover também o filtro, clicando novamente no botão de filtro e ativar aqui a caixa do selecionar tudo e terminar com OK. OK, então seleciono a primeira célula ou cabeçalho, Ctrl+Shift seta para baixo e eu agora tenho apenas 1270 linhas, ao contrário das 1272 anteriormente. Ok, eu vou selecionar a coluna toda através de um Ctrl+T, T de tabela, e vou então continuar a analisar a base de dados. Seguindo o questionário, diz-me no ponto 3 que devemos transformar a base de dados em uma tabela e nomear com BD. Ok, é nada mais do que transformar agora a base de dados em uma tabela. Para tal, vamos aceder ao menu Página Inicial e aqui na categoria ou na secção de estilos, temos esta ferramenta que diz formatar como tabela. Vou clicar e vou escolher um estilo. Vou escolher esse mais simples. Ok. Aqui a caixa de informação nos diz que a seleção poderá conter cabeçalhos ou não. Neste caso está a supor que tem, devemos confirmar e de facto tem. A primeira linha, Date, Expense Name, Expense Amount, Business Area, Payment Method e Category, é apenas o cabeçalho da nossa base de dados. Então, a nível de cálculo, Excel vai descontar a primeira linha, tendo ela como meramente cabeçalho. Sim, está correto. A minha tabela tem cabeçalho. Vamos fazer um OK. E transformamos então a base de dados em tabela. Tem muitas vantagens, para além de alimentar as próximas linhas de forma automática, transformar uma base de dados em tabela tem muitas outras vantagens, que não é o nosso objeto agora de estudo, mas prometemos que nas próximas aulas nós iremos aflorar mais a vantagem de formatarmos uma base de dados como tabela. A título de fazermos tabela dinâmica é de extrema importância. E como mais uma dica, vejamos que ao transformar como tabela, podemos dar um único nome para toda a tabela, em vez de ser chamada de A1 até, neste caso, a última é F1270, ela vai ter um único nome. Então, vamos renomear tabela. Por sugestão, aqui no menu Design da tabela, o Excel nos sugeriu o nome de tabela 1, nós vamos alterar para o que manda o questionário. BD é o nome da nossa tabela, está aqui, BD, vou terminar com um Enter. E de seguida, vamos então continuar. Posso nesse estágio já gravar a base de dados, mas não há problema, vamos
correr contra o tempo, de momento, para podermos executar o maior número de questões do nosso questionário. Ok, então eu vou avançar para o ponto 4, que é efetivamente a criação das tabelas dinâmicas. Eu posso salvar a tabela, porque eu já tinha ela gravada e nomeada. Vou salvar a tabela rapidinho e vou então passar para o ponto 4. Diz o seguinte: planilha 2, ou na planilha 2, nós estamos aqui na planilha 1, que foi renomeada como Global Expenses. Vamos então criar outras planilhas através de tabelas dinâmicas. E o questionário nos pede para criar a planilha 2, depois a 3, de seguida a 4 e, por fim, a planilha 5. Vamos começar com a planilha 2. O que é que nos pedem na planilha 2? Pedem-nos para criar 3 tabelas dinâmicas de nomes, ano, a primeira, categoria, a segunda, e pagamentos, a terceira, seguindo ou evidenciando cada uma delas estas opções. Ok, então vamos lá. O que é que vai evidenciar a tabela ano? A tabela ano deve evidenciar o valor total das despesas por ano. Ok, selecionamos. Vamos então, ou através do menu Design, aceder à categoria ou secção Ferramentas e clicar na ferramenta Resumo da tabela dinâmica, ou, em alternativa, podemos também criar uma tabela dinâmica através do menu Inserir e temos aqui então na secção Tabelas a ferramenta Tabela Dinâmica. É indiferente por uma ou outra via. Já estou aqui a inserir, vou então clicar em Tabela Dinâmica e a tabela dinâmica já foi sugerida com o nome da tabela que nós demos anteriormente ao transformar a base de dados em uma tabela. Dali a vantagem de transformar a base de dados em tabela. Vamos então proceder à criação de uma nova planilha, que será a planilha 2. Vamos fazer um OK e o Excel automaticamente irá abrir uma nova planilha já com a tabela dinâmica, no qual vamos apenas alimentar os campos. Ok, eu vou aproveitar para renomear aqui o nome da tabela. Pediram-nos a tabela 2. Eu fiz duplo clique no nome da planilha e alterei o 1 para 2 e ficou então planilha 2. Ok, então, novamente, a tabela dinâmica tem uma peculiaridade. Ela tem menus próprios, tal como a tabela. A tabela tem um menu próprio, que foi o design da tabela. Já a tabela dinâmica tem 2 menus próprios. Se eu clicar fora da tabela dinâmica, não conseguimos visualizar os seus menus. Se eu clicar dentro da tabela dinâmica, observem que aqui nos menus nós temos agora mais 2, que é análise da tabela dinâmica e design da tabela. Se eu clico fora da tabela dinâmica, desaparece ou não fica visível o menu da tabela dinâmica. Ou seja, são menus específicos ou exclusivos da tabela dinâmica. Clico por dentro. Na minha direita tenho aqui os campos da tabela dinâmica e tenho então acima mais 2 menus. Vamos começar por falar do menu análise de tabela dinâmica. Ok, acedendo à tabela dinâmica, abrimos aqui os campos da tabela dinâmica. Aqui acima temos os campos de manipulação da tabela dinâmica
E abaixo temos então os campos de alteração da disposição da tabela dinâmica. Ok, os campos de alteração da tabela dinâmica ou de alimentação da tabela dinâmica, na verdade, são os cabeçalhos ou as colunas da nossa base de dados ou da nossa tabela. Ok, já aqui abaixo vamos alimentar esses campos ou aqui as nossas colunas, vamos alimentar nesses quatro campos de acordo o que o enunciado ou questionário pede. Ok, mas vamos então primeiro entender aqui esses quatro campos, não é? Já que nos deparamos aqui acima com campos que meramente são as colunas ou os cabeçalhos das colunas da nossa tabela ou da nossa base de dados. Ok, temos aqui o campo filtro, como o próprio nome já elucida, é meramente para filtrar informação. O filtro é uma outra maneira de filtrar a informação dentro da tabela dinâmica. A tabela dinâmica em si já é um filtro ou um resumo com vista a formatar ou a fazer um relatório da tabela de forma automática, mas o próprio relatório poderá ainda ser filtrado por este campo filtro. Na prática será bem mais fácil de entendermos. Então aqui é meramente para alimentarmos o campo que irá filtrar a nossa tabela dinâmica ou a informação que estará disposta ou visível na nossa tabela dinâmica. Já a seguir temos o campo colunas, onde podemos alimentar as informações que vão estar dispostas em colunas, normalmente variáveis ou informações qualitativas, assim como também as linhas, normalmente variáveis qualitativas ou informações qualitativas. Não obstante isso, também podemos alimentar com variáveis quantitativas, mas ao alimentar as linhas ou as colunas, esses dois campos com variáveis quantitativas, elas que ganham, as variáveis ganham ganham aqui uma intenção, uma visão de organização, não exatamente para quantificar ou para calcular, mas pura e simplesmente para qualificar ou organizar a informação. Já este campo valor é que é o campo no qual colocamos informação estritamente quantitativa ou variável quantitativa com o objetivo de somar, calcular, colocar ou evidenciar o máximo, o mínimo. Então, as variáveis quantitativas são alimentadas aqui no campo valor. As variáveis qualitativas são alimentadas no campo colunas ou no campo linhas ou vice-versa, ou ainda duas variáveis em coluna ou duas variáveis em linhas. Ao alimentarmos, repito, ao alimentarmos variáveis quantitativas no campo colunas ou linhas, elas tornam-se meramente variáveis organizativas ou, ou para qualificar uma informação. Excel é prático, vamos alimentar os campos que é para aclarar essa questão de variáveis quantitativas aqui em colunas ou aqui em linha, sendo que elas são variáveis melhor aproveitadas ou por natureza alimentadas aqui no campo valores. O que pede o enunciado? Tabela dinâmica de nomes ano. A primeira vai ser ou vai evidenciar o valor total das despesas por ano. Ok, então eu vou pegar aqui o campo que tem o valor das despesas. Nesse caso é o campo expense amount. Vou arrastar aqui para valores.
e vejam que a disposição da tabela dinâmica já alterou. Na verdade, ela agora nos mostrou a soma dos valores da despesa, ok? Muito bem. Ainda na primeira tabela, pedem-nos também que as despesas sejam evidenciadas por ano. Onde é que temos o ano? Não é na categoria, não é no Payment Method, não é na category, não é no Payment Method, não é em Business Area, não é no Expense Name, mas sim em data. Na data podemos ter dia, mês ou ano. Vamos arrastar então aqui esta coluna ou este campo data para linhas. Ok, talvez a pergunta é por que não para a coluna? Não em coluna, porque só nos pediram duas variáveis. Uma já colocamos em valores, é a variável quantitativa. Só nos sobrou mais uma. Tendo só mais uma variável por alimentar nos campos de manipulação da tabela dinâmica, então, nesses casos, nós demos primazia às linhas, não às colunas. O que está por detrás disso? Está o conceito do Excel, que é de crescer em linha e não em colunas. Então, tendo uma única variável para alimentar num campo qualitativo, eu devo dar prioridade às linhas. Nesse caso, o Excel irá crescer por linhas e não por coluna. Já vamos ver o caso em que temos duas variáveis, não é? Qualitativas e nos pedem para alimentar linhas e coluna. E vamos então decidir qual fica em linha e qual fica em coluna. Não é o nosso caso de agora, que é para não desviarmos do nosso foco, que é fazer a primeira tabela. Vamos então alimentar em linha, já fizemos, só que aqui em linha o Excel quebrou os campos pelos seus elementos, não é? Então temos dentro do campo ou do elemento data, temos ano, trimestres, meses e ainda date. Eu vou então retirar os elementos que não nos foram pedidos, que não faz parte daqui da disposição da informação em linha. Neste caso, trimestre, como é que eu tiro? Seleciono o elemento e arrasto para fora do campo, nesse caso, tanto para aqui, para a minha esquerda, na base, e conseguem visualizar um X debaixo da informação, simbolizando que a informação será eliminada ou retirada do campo, ou ainda colocar de volta a informação aqui nos campos de manipulação. Ok, removi, já vejam que desapareceu aqui o trimestre, pediram apenas ano, vou também remover meses e data e fico apenas com ano. É isso que o questionário pediu. Uma tabela dinâmica que evidencia o valor total das despesas por ano. Temos aqui os anos e as despesas. Mais uma vez salientar, temos informações em linhas e uma única coluna. Muito bem. Segunda tabela dinâmica. Vamos voltar novamente à tabela Global Expense. Ainda estamos numa forma embrionária. Tem outras maneiras mais rápidas de criar diretamente uma tabela dinâmica na planilha desejada, mas vamos ainda repetir que é para podermos reter o passo de criação de tabelas dinâmicas. Então, nos pedem o valor total das despesas por categoria, que as categorias podemos também entender como sendo as famílias. Ok, muito bem. Então, vamos lá selecionar qualquer célula dentro da tabela, ok? Vir por aqui para o menu Design da tabela. Vou agora alternar e aceder aqui ao menu ou à ferramenta Resumir com tabelas ou tabela dinâmica. Fazer um clique, nos abriu exatamente a mesma informação ou a mesma caixa da primeira tabela. Nós fizemos através do menu Inserir,
tabelas dinâmicas, e abre-nos essa caixa já a sugerir o nome que demos ao intervalo da tabela. Então, quer seja pelo menu inserir ou pelo menu design da tabela, podemos criar rapidamente uma tabela dinâmica. Ok, desta vez não vou fazer nova planilha, vou clicar em planilha existente, porque o exercício pediu para criarmos as 3 tabelas na mesma planilha. Nesse caso, a planilha 2. Vamos então clicar em OK. E ela diz que a referência de destino não é válida. Ok, tem razão, porque nós não indicamos concretamente aonde queremos colocar a tabela dinâmica. Apenas dissemos que queremos colocar na mesma planilha, mas não demos uma referência concreta. Vamos lá então fazer um OK no erro ou no aviso. Vir para aqui, tendo o cursor a pedir o local, vamos vir a clicar aqui na planilha e escolher onde queremos colocar. Colocar aqui assim e vejam que ele já dá uma referência específica. Diz-nos que vai criar na planilha 2 e será na referência da célula, que é a célula E3. Ok, vamos fazer um OK. E temos então aqui a segunda tabela dinâmica. Vamos alimentar rapidamente a tabela dinâmica. O que é que nos pediram? Total da despesa, já sabemos que é expense amount. Vamos passar para o campo valor. E pedem-nos também para organizá-lo ou resumir por categoria ou famílias. Ok, temos aqui então category e novamente vamos passar em coluna ou em linha. De acordo às boas práticas em Excel, quando temos uma única variável para alimentar um campo predominantemente de variável qualitativa, damos prioridade ou primazia às linhas, para cumprir então com a boa prática do Excel, que é a informação no Excel crescer em linhas e não em coluna. Devemos ter sempre mais linhas do que coluna. Vamos soltar aqui em linha e temos então a nossa segunda tabela dinâmica, que nos mostra ou resume os valores das despesas por categorias ou por família. Muito bem, já agora vamos proceder à última tabela dinâmica e a título de evoluirmos um bocadinho mais, em vez de voltarmos para a tabela dinâmica, a tabela onde temos a base de dados de origem, podemos diretamente na planilha 2 selecionar a tabela dinâmica existente, fazermos um Ctrl T, não é? Ele vai selecionar a tabela dinâmica. Podemos então fazer depois um Ctrl C para copiar e virmos colar aqui. Pode ser aqui ou mais abaixo, onde desejares. Vou fazer um Enter e então eu acabei de reproduzir de forma rápida a tabela dinâmica. Para terminar, vamos então trocar os campos ou alimentar os campos da tabela dinâmica com os elementos corretos de acordo com o questionário. Não nos pediram por categoria, mas de acordo com o questionário diz-nos aqui que devemos agrupar as despesas por tipo de pagamento. Aqui o nosso elemento tipo de pagamento é este, Payment Method. Okay? Vamos passar então Payment Method para linha e, consequentemente, vamos remover o elemento Category. Pronto, temos aqui a última tabela dinâmica e conseguimos visualizar as 3 tabelas dinâmicas de acordo ao que nos foi pedido no questionário. Ok, para terminar, vamos então renomear as tabelas dinâmicas, porque o questionário diz-nos que a primeira tabela deve se chamar ano, já a segunda categoria e a terceira pagamento.
Vamos selecionar a primeira tabela, qualquer célula dentro da tabela dinâmica. Vamos vir aceder ao menu Análise da tabela dinâmica e aqui na secção Tabelas temos então esta opção que nos diz nome da tabela dinâmica. Vamos fazer um clique aqui neste campo e renomear a tabela com nome de ano. Fazer um Enter, vou clicar fora da tabela, volto para a tabela e vejo se de facto o nome foi aceito. Muito bem, já renomeamos a primeira, vamos rapidamente renomear a segunda. Novamente tabela dinâmica, vamos apagar e a segunda vai se chamar, neste caso, categoria. Vamos lá, categoria. Ok, categoria e culminar com Enter. Vamos renomear a última tabela dinâmica, ok, com nome pagamento. Muito bem, e vou terminar com a gravação da minha planilha ou do meu ficheiro em Excel. E para não nos alongarmos muito, vamos ficar por aqui. Então, tratem de praticarem e resolverem o exercício. Estaremos aqui para dissipar qualquer dúvida e, de seguida, numa próxima aula, daremos continuidade ao nosso exercício. Tchau, tchau.